26º domingo do tempo comum, ano C. Primeira leitura, Amós 6, 1a, depois 4-7. Salmo 145. Segunda leitura, 1 Timóteo 6, 11-16. Evangelho Lucas 16, 19-31. A referência aos fariseus como destinatários da parábola advém de Lucas 16, 14-15. Nesta passagem, os fariseus manifestam desdenho frente ao ensinamento de Jesus para os seus discípulos sobre o administrador infiel, mas astuto, Lucas 16, 1-8, e sobre o bom uso dos bens, Lucas 16, 9-13, como foi proclamado no domingo passado. Pode-se então admitir que a parábola sobre o rico insensato esbanjador e o pobre Lázaro tem a ver com Lucas 16, 1-13, como se fosse o outro lado da moeda, tendo os fariseus e os discípulos ao centro do ensinamento. Além disso, por um lado, é a forma de Jesus responder ao desdenho dos fariseus, e por outro lado, serve para Jesus reforçar a formação dos discípulos quanto ao uso correto e justo dos bens adquiridos e recebidos nessa vida. A parábola está elaborada sobre dois momentos, a vida presente e a vida futura. Entre esses dois momentos estão a morte e a ressurreição. São as duas certezas. A morte, certeza irrefutável da condição humana, e a ressurreição, certeza de fé tanto dos fariseus como dos discípulos. Na verdade, a fé na ressurreição de Jesus é o fundamento desse ensinamento para o discipulado. Ao tratar da ressurreição, Jesus, na parábola, conseguiu obter a atenção dos fariseus, pois nela acreditavam e ensinavam. Esta doutrina, porém, só se torna eficaz se for traduzida em comportamento condizente com as atitudes que devem ser tomadas nesta vida e já anunciadas por Moisés na lei e pelos profetas, que chamavam Israel ao arrependimento e à conversão. A parábola está pautada na oposição das personagens e nas suas respectivas condições. Há uma vida presente e uma vida futura. Nessa vida, há um homem rico, cheio de bens, e o pobre Lázaro, cheio de males. Na outra vida, Lázaro é consolado e o homem experimenta os tormentos. Em vida, Lázaro teve fome e quis as migalhas. Na outra vida, o atormentado tem sede e quer uma gota de saliva. Nessa vida, o homem rico não tinha olhos para ver Lázaro e suas necessidades. Depois da sua morte, consegue ver Lázaro, mas em função de sua sede. Sobre o rico se diz que morreu, mas sobre o Lázaro se diz que foi levado por anjos ao seio de Abraão. Note-se que o homem rico, locução que ocorre 3 vezes nesse evangelho, Lucas 12, 16 e Lucas 16, 1 e 19, não recebeu um nome, ao passo que o pobre recebeu um nome, Lázaro, que em hebraico é Eleazar, nome teofórico, que significa Deus se lembra, formado pelo epíteto divino El, Deus, e o verbo azar, lembrar, recordar, fazer memória. O nome Eleazar é muito comum na Bíblia hebraica e ocorre cerca de 70 vezes. Em quase todas as ocorrências, Eleazar evoca o filho de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, e está ligado também aos levitas. Eleazar, após a morte de seu pai Arão, teve grande protagonismo junto aos filhos de Israel, antes e depois de tomarem posse da terra prometida. Esta breve digressão me parece importante, pois coloca o ensinamento de Jesus também em relação aos saduceus, pois o nome do pobre evocava a grande figura sacerdotal da história do antigo Israel. Sabe-se que na época de Jesus, fariseus e saduceus eram os mais ricos, porque se consideravam justos e abençoados por Deus e por isso não só desprezavam, mas também exploravam os mais pobres.
Jesus, com a parábola do rico insensato e do pobre Lázaro, cria um grande impacto, então, na vida dos discípulos, que pertenciam, na sua maioria, às camadas mais pobres da sociedade. O fato de colocar a figura de Abraão como mediador entre a fala do rico, que passou a condição de atormentado na outra vida, e Lázaro, que passou a condição de consolado, chama bastante atenção. A referência ao local do consolo, seio de Abraão, e quanto ao modo como o atormentado se dirige ao patriarca, pai Abraão, bem como a súplica que faz, tem piedade de mim. É curioso notar que, apesar da mudança de condição do homem que fora rico, ele continua dando ordens e vendo tudo somente em função de si mesmo. Continua egocêntrico. Ao lado disso está o fato de que o homem atormentado, da região inferior e não dos infernos, pode ver, ainda que ao longe, Abraão e Lázaro ao seu lado. Pode gritar, ouvir e dialogar, mas não pode passar de um lado para o outro, pois entre os dois lados existe um abismo. No apócrifo de Enoque, o seio de Abraão era uma imensa caverna. Os justos estavam mais próximos da boca, logo mais perto da luz. Já os injustos estavam no fundo da caverna, na parte mais escura e sombria, e entre os justos e injustos havia um abismo que os separava. Em vida, o abismo entre o homem rico e Lázaro não era local, mas era a condição social. Após a morte, o abismo entre Lázaro e o atormentado também não é local, mas permanece a condição existencial, que foi determinada para cada um devido à sua condição social. Visto que um abismo separa o atormentado e Lázaro, e que não há solução para o seu tormento, a expressão da sua vontade muda, mas o seu egocentrismo permanece, pois Lázaro deve aparecer pela ordem de Abraão para os seus 5 irmãos, a fim de que se convertam e não venham a sofrer a mesma danação. Deste ponto em diante é preciso aproximar Lucas 16, 19 e 31 a João 11, 1 a 12 e 19, pelo menos por 3 razões. Primeiro, somente Lucas e João usam o nome Lázaro. Segundo, o tema da ressurreição está ligado ao nome Lázaro e é comum aos 2 evangelistas. Terceiro, fariseus e saduceus são os antagonistas de Jesus e de seu ensinamento aos discípulos. No caso de João, inclusive, irão decretar a morte de Jesus. Essas 3 razões ajudam a compreender o núcleo do conteúdo que o atormentado fez a Abraão e a índole da resposta que lhe foi dada. A conversão não depende de algo extraordinário, mas da obediência a Deus requerida na lei, representada por Moisés, e na sua observância, representada pelos profetas. Tanto em Moisés como nos profetas, a atenção aos mais pobres estava evidenciada e era uma prioridade. Assim, quem não obedece à vontade de Deus expressa na lei e nas profecias, ainda que veja um morto ressuscitado, não se converte. Se o rico insensato não tivesse se fechado para as necessidades do pobre Lázaro, certamente teria evitado a sua desgraça futura. Então, por não fazer um bom uso dos seus bens, acabou por adquirir para si tormentos eternos e irreversíveis. Esteve circundado de bens, mas era insensível para ver Lázaro, que jazia faminto à sua porta. Neste ponto, uma distinção deve ser feita e que pode, inclusive, ajudar a compreender a fala de Jesus sobre fazer amigos com o dinheiro injusto. Muitas das vezes pensamos que somos os benfeitores dos mais necessitados, mas na verdade é o contrário. São estes os benfeitores, porque se tornam uma ocasião favorável para que a caridade de Deus a eles se realize através de nossas palavras e ações. Santo Agostinho sobre isso ensinava que os mais necessitados são os reservatórios mais seguros dos verdadeiros bens, preparados para os que em vida não se fecham para eles e para as suas necessidades. Não há como deixar de evocar aqui Mateus 25, 31, 46, e em particular o tive fome e me destes de comer. A condição de quem necessita e a boa reação de quem se dispõe a doar se unem. De um lado, Jesus se faz carente no pobre, e de outro lado, Jesus se faz caridade pelo discípulo. Assim, esta parábola ajuda a compreender Lucas 16, 9, pois, do momento em que os discípulos usam os bens da igreja para o socorro dos mais necessitados,
estão procurando fazer amigos como Lázaro, a fim de que possam ser recebidos nas moradas eternas. Contudo, essa sensibilidade precisa ser integral no ser humano. Talvez seja possível entender a referência aos 5 irmãos mencionados pelo atormentado para além do vínculo familiar e admitir que podem ser uma alusão aos 5 sentidos que precisam ser bem usados para ver, ouvir, tocar, odorar e saborear as delícias da caridade feita ao mais necessitado, que precisa ser visto, ouvido, tocado, cheirado e saboreado como o irmão em Jesus Cristo. É a razão da caridade que orienta a direção dos sentidos, para que não se desviem do verdadeiro benefício que nos espera ao praticá-la em favor dos que vivem nesta vida imersos em tantos males, vítimas do egoísmo, daqueles que até têm Jesus nos lábios, ostentam um discurso sobre a opção preferencial pelos pobres, mas vivem em condomínios luxuosos e não têm as mãos abertas para socorrer os irmãos mais necessitados, que não vivem de apologia. Que não recaia sobre nós o ai anunciado pelo profeta Amós. Que não nos esqueçamos que os pobres são os dependentes de Deus, como dito no Salmo 145. E que, como homens e mulheres de Deus, somos chamados a combater o bom combate, a exemplo de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua proclamará para a glória de Deus que Ele é o Senhor. Assim, com os olhos fixos em Jesus Cristo e nos bens eternos que nos esperam, vivamos esta vida com fé, alegres na esperança, solícitos na caridade e com mansidão por palavras e ações, procuremos praticar a justiça de Deus pela obediência à sua vontade, que nos torna sensíveis aos mais necessitados, que um dia nos acolherão nas moradas eternas. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.